Por falar em sangue no zóio, como falou o Caio, o Mano Menezes foi ontem ao Bem Amigos e foi a primeira entrevista do Mano desde que deixou a seleção brasileira. Foi ontem no programa que celebrava 10 anos de Bem Amigos. Parabéns a todos da equipe do programa pelo feito. E o Mano Menezes tinha um certo sangue no zóio, pelo menos para falar do trabalho dele. Essa é a minha interpretação, quero ouvir depois o Mansur sobre o assunto. Vamos ver o que disse Mano Menezes. O Brasil precisava voltar a ser protagonista. E o Mano, você lembra que você disse isso, Mano? Pode falar. Disse. E continuo pensando assim. Trabalhei durante 2 anos e meio nessa direção. Durante algumas passagens fui advertido por amigos de que não deveria, talvez, continuar perseguindo isso, mesmo correndo todos os riscos. Persegui nessa direção e tentei fazer isso até enquanto estive à frente do comando da seleção brasileira. O que você tem achado desse futebol jogado no Brasil? Me parece que esse é o grande dilema que a gente vive. É achar um ponto de equilíbrio entre o futebol que se joga aqui e que tradicionalmente nos transformou no maior vencedor de todas as Copas e o futebol que se joga lá fora. Quando técnico da seleção brasileira, muitas vezes conversei com Carlos Alberto Parreira, porque eu admiro e respeito muito, principalmente a sua postura profissional, quando não está na seleção, e outros estão, que é de respeito. E sempre chegamos à conclusão de que falta para a gente intensidade de jogo. Faltou a opinião do Mano sobre isso, sobre a questão do Neymar. Tanto o Ronaldo quanto o Parreira acham que ele deveria ter ido antes. Eu queria saber a sua opinião, Mano. O Brasil é meio engraçado, né? Quando a gente enxerga um pouquinho antes e fala antes, toma porrada pra caramba, né? Sofri, me chamaram de corintiano, que eu era contra o Santos, até o Rei falou que eu não gostava do Santos, que queria ver o Neymar fora, aquelas coisas todas. Quando você tem desafios a serem alcançados, você trabalha para superar esses desafios, você trabalha todo dia, eles estão ali, você precisa resolver os problemas dentro do jogo, e quando eles passam a não existir mais, você não trabalha do mesmo jeito. É simples. E os desafios deles passaram a não existir mais. Ele estava sobrando na turma. Mansur, eu adoro bater um papo com o Mano Menezes sobre futebol, respeito muito o trabalho do Mano Menezes, muito mesmo. Mas olha só a minha opinião sobre esse assunto. Para um treinador ser bom no Brasil, basta ele estar fora da seleção brasileira. Foi Mano Menezes deixar a seleção brasileira para todas as críticas que eram feitas ao trabalho dele terem desaparecido e, de repente, parece que a seleção do Mano estava assim, bombando, arrebentando. Os resultados em que as pessoas se baseavam para defender. Na verdade, é bom deixar claro que eu achei absolutamente inoportuno o momento em que a seleção brasileira trocou de comando. Também achei. Embora tenha estranhado que muitas pessoas que eram muito críticas ao trabalho do Mano tenham defendido a continuidade baseadas em resultados contra seleções inexpressivas. E tenham, da noite para o dia, passado a elogiar o trabalho do Mano, sendo que estavam criticando o trabalho do Mano. Foram os 2 últimos jogos que ele fez à frente da seleção. Agora, acho que ele ontem se mostrou... dava para perceber um ressentimento de quem teve o trabalho interrompido quando entraria numa reta final, mas o fez com a habitual elegância. Agora, o que mais me preocupou, vendo ontem, e no momento em que se estabeleceu um certo debate entre Mano e Parreira, foi o seguinte. Nitidamente o Mano, durante a sua passagem pela seleção brasileira, a agenda dele tinha como uma das prioridades melhorar a dinâmica de jogo da seleção brasileira, essa intensidade de jogo que ele sempre demonstrou a preocupação e talvez tenha sido uma das primeiras vozes a dizer que aqui se jogava um outro jogo quando se observava o futebol doméstico no Brasil e o futebol que se joga na Europa. E o discurso dele sempre foi baseado em temos que melhorar a nossa intensidade. Já o Parreira defende a linha de que temos que tentar impor o nosso estilo, o nosso jeito de jogar. Eu não quero entrar na discussão de quem está certo, de qual é o melhor caminho para o futebol brasileiro. O que eu quero mostrar é que a gente saiu de uma mentalidade A para uma mentalidade B, colocada aparentemente, absolutamente em outro extremo, na reta final de preparação para 2 competições. Perfeito, concordo contigo. Quem passa por esse processo vai sofrer. Seja o Mano bom ou ruim, seja o Filipão que assumiu bom, ruim ou espetacular no trabalho dele, vai haver um sofrimento. Não vai acontecer da noite para o dia.
E a gente está às vésperas de uma competição com uma série de interrogações sobre a seleção brasileira. Embora eu acho que no fim vai se tentar buscar um equilíbrio, tentar buscar uma maneira que o nosso jeito de jogar consiga se impor a essa intensidade europeia, coisa que não está acontecendo hoje. Porque, agora você concorda, Caio, no Brasil, para o treinador ser ruim, basta ele estar na seleção brasileira. Porque aí ele já vai ser massacrado a partir do momento em que ele assume a seleção brasileira. Tudo, exatamente. Já vira o alvo, é que nem seu presidente. Já virou o alvo.